Salve galera que estão ligados no nosso canal. Bom, de antemão, muito obrigado aí pela participação. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas. E no vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre um tema, inclusive, muito presente nas provas do Enem. O tema sobre gênero e sexualidade. Mas galera, antes de avançar com o nosso canal, antes de avançar com o nosso vídeo, por favor, dê um like, dê uma curtida, faça um comentário, até para ajudar a gente, inclusive, a continuar esse trabalho, beleza? Então estamos de volta, eu, Alan Avis, como você sabe, eu sou sociólogo, também tenho mestrado em antropologia. Agora galera, falar de gênero e sexualidade, por qual motivo nós devemos tratar desses assuntos? Pois bem, galera, ao longo do tempo, foi muito comum a gente perceber que falar de gênero e falar de sexo ou sexualidade pareciam ser as mesmas coisas. Mas nesse vídeo você vai entender que essas três palavras, elas têm um significado bem diferente. Na verdade, não são tão relacionadas. Elas estão relacionadas, mas ao mesmo tempo elas têm suas especificidades. Beleza, galera? Então vamos lá, primeiramente, a falar de gênero. Galera, o Enem, assim como muitas outras provas, muitas outras seleções, elas procuram explorar esse tema principalmente por conta das lutas e dos movimentos sociais em busca de direito, sobretudo de algumas minorias como LGBT e feministas, grupos feministas, inclusive, que ainda lutam aí por uma expansão, por um espaço maior da mulher na sociedade. Sendo que vamos entender. Quando eu falo de gênero, galera, quando vamos falar de gênero, vamos falar de um construto social, de uma relação de identidade, ou seja, não vamos falar diretamente de sexo. Gênero é um construto social, são elementos nos quais o ser humano ele acaba criando uma relação de identidade. Agora, sexo, como nós vamos falar diretamente de sexo, estamos falando de característica biológica, a presença ou a ausência de algum órgão sexual, ou principalmente ligado à questão da genitália. Mas galera, essa discussão, essa divisão, durante muito tempo na história da humanidade, esteve ausente. Essas discussões e essa divisão, principalmente, pareciam estar totalmente condensada em uma só. E esse pensamento de unir tudo em uma só visão trouxe ao longo do tempo formas de preconceito, formas de discriminação e principalmente trouxe a nós papéis sociais. Pois bem, lá no século XIX nós temos os primeiros pensamentos, os primeiros pensadores a usar exatamente de procurar falar de temas específicos ligados à sexualidade. Nós temos em Freud, por exemplo, um dos primeiros pensadores a trazer à tona essa questão da relação da sexualidade separado do sexo. Sexo e sexualidade não são as mesmas coisas. Quando a gente vai falar de sexualidade, vamos falar daquilo que o corpo externaliza, das impressões, das sensações, daqueles arrepios, daquelas coisas que você pode sentir uma hora ou outra a partir do seu contato com o outro, e principalmente das expressões do seu corpo. Agora, sexo em si, você está falando exatamente de algo que está ligado à questão da fêmea ou do macho, homem ou mulher, ou principalmente da questão do aparelho reprodutivo, ou seja, do pênis ou vagina, beleza? Sendo que essas duas questões, antes no século XIX, estavam de certa forma ligadas e de certa forma, principalmente, não havia uma separação contundente delas. E aí uma coisa é certa, nós criamos ao longo do tempo uma sociedade onde sexo estava ligado a papéis sociais. Opa, papéis sociais? Sim. Você tinha muito limitado, principalmente, as ações, o comportamento, o posto social destinado a homens e comportamentos e ações ligados a mulheres. Galera, quando a gente vai falar, por exemplo, da questão do gênero, gênero tem a ver com comportamento, como a gente vai ver, por exemplo, hoje. Mas naquele momento você tinha apenas, na sociedade, dois papéis sociais muito claros, o que era de homem e o que era de mulher. E principalmente você tinha aí uma relação de submissão. O homem, o macho, aquele portador do órgão genital masculino, tinha poder, tinha voz ativa, ele era o principal esteio ou o principal expoente, não só dentro de casa como fora de casa. Aí você teve ao longo do tempo a questão da sexualidade afirmando um papel social de supremacia, por exemplo, do homem. E você tem, no outro caso, a mulher como um personagem
inferior, submisso ou principalmente abaixo dessa hegemonia masculina. E ao longo do tempo você tem esses dois lados reproduzindo uma sociedade unicamente onde havia apenas dois sexos, duas sexualidades e dois gêneros, masculino, feminino, e simplesmente não havia espaço para se pensar a diversidade. Quando nós vamos tratar, por exemplo, sobre a diversidade, já no final do século XX, e principalmente agora, no início do século XXI, você tem esse tema sendo abordado com muito mais veemência, com muito mais expressão e principalmente havendo espaço para se pensar o gênero de uma forma muito mais diversificada, não só principalmente ligado à derrubada dessa hegemonia do homem sobre a mulher, do macho sobre a fêmea, da submissão da mulher sobre o homem. Bom, se essas discussões elas começam a ser desconstruídas lá no início do século, lá no final do século XIX, principalmente pelos novos estudos da psicanálise em relação à sexualidade, você vai ter agora, principalmente, esses estudos e esses debates ganhando ainda mais força. Peraí. Quando você vai falar diretamente de sexo e sexualidade, por exemplo, já agora no século XIX, final do século XIX, você vê na psicanálise principalmente, os primeiros estudos, inclusive por Freud, Sigmund Freud, diretamente falando sobre a separação disso, separação do sexo e sexualidade, e inaugurando um dos primeiros estudos. Esses estudos apontavam antes de tudo e tinham como objetivo, galera, separar o que era sexo e sexualidade. Sexo, você tem aí, antes de tudo, uma característica biológica, ligada à questão, como já falado anteriormente, tanto do sexo masculino como feminino. Agora, a sexualidade já vem acompanhando exatamente, algo relacionado à questão das sensações, das impressões, dos arrepios, daquilo que o seu corpo manifesta. Então, seja, pode ser que se manifeste do nada, só com você ou com outras pessoas. Sexualidade vai muito além apenas do que a possuir ou não um órgão genital. Agora, o que nós já acompanhamos, galera, como já dito anteriormente, é que ao longo da história você vai ter principalmente muitas formas e estruturas na sociedade, formas inclusive de poder ligados à questão do sexo. Você vai ter, por exemplo, homens, principalmente o papel do sexo masculino sendo empoderado. E você vai ter o papel feminino ao longo da história como algo submisso. Isso vai encontrar justificativa tanto na religião, como você vai ver agora, como também principalmente nas instituições, como essas que você está vendo aqui agora. Esses dois lados vão alimentar antes de tudo esse empoderamento. Então, quando a gente vai falar de sexo e sexualidade, não é apenas uma questão ligada a indivíduos, Você vai ver aí toda uma sociedade dando aí uma característica muito específica. E qual o problema disso tudo? Galera, você vai ter aí formas de violência sendo legitimada. Você já ouviu aquele ditado? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Você também já deve ter visto esse ditado. Ah, é homem, é assim mesmo. Bom, essas falas que você vai vendo aí, você principalmente tem que entender que elas vão acompanhadas de uma forma de violência, de preconceito, de empoderamento do homem em relação à submissão da mulher. Isso foi alimentado ao longo de muito tempo, porque gênero e sexualidade, principalmente você vai ter sexo e sexualidade sendo colocado em uma única caixa e principalmente trazendo consigo uma história de uma sociedade patriarcal e hegemonicamente masculina. Isso reproduzia inclusive violências tanto dentro de casa, da mulher em relação do homem em relação da mulher em relação ao homem, como fora de casa. Lá no século XX, agora já no final do século XX, você, por exemplo, vai ter aí uma grande pesquisadora, uma grande cientista social, inclusive uma pesquisadora chamada Margaret Mead, já agora no século XX, onde ela vai trazer a questão do papéis sociais do sexo, onde ela vai inaugurar um estudo, principalmente ao longo da história, mostrando que havia papéis sociais determinantes para homens e mulheres. Dentro desse contexto, galera, você vai ter aí principalmente a manutenção de uma violência em relação ao homem, do homem em relação à mulher. Você vai ter principalmente aí formas de discriminação, inclusive a pessoas LGBTs. Opa, isso é de menino, isso é de menina. Isso é de homem, isso é de mulher. Esses
papéis colocam antes de tudo o empoderamento masculino, a figura masculina como hegemônica. Mas galera, o importante é, quando a gente vai falar de gênero, sexo e sexualidade, esses estudos eles tentam desconstruir toda essa informação, todo esse construto social que você está vendo aí. O possuir um órgão genital ou não um órgão genital, a partir de Margaret Mead, você vai ter uma percepção dos papéis sociais do sexo. O que é que isso quer dizer então? Os papéis sociais do sexo, ele na verdade coloca que ter ou não um órgão genital vai te colocar dentro de condições inclusivas ou exclusivas dentro de uma sociedade. Então você vai ter, antes de tudo, dentro dessa sociedade que nós vivemos, por exemplo, papéis, funções destinadas ao homem e principalmente funções que não eram colocadas sobre a mulher. Bom, ao longo desse tempo, então, você vai ter aí, não só dentro da sociedade, uma exclusão, muitas das vezes, para aquelas pessoas do sexo feminino, como você vai ter a inclusão, ou a barganha, ou principalmente a proteção muito maior do homem. Mas espera aí, por que essas discussões de gênero, sexo e sexualidade são abordadas e poderão cair, por exemplo, no Enem? Ora, galera, essas abordagens, principalmente essas discussões que trouxeram à tona, principalmente o empoderamento, a força feminina, o papel da mulher na sociedade, essa quebra da hegemonia masculina e principalmente a figura patriarcal, da sociedade patriarcal sendo destruída, sendo desconstruída, você vai ter essas discussões não só trazendo à tona as desconstruções sociais da família patriarcal e dessa estrutura patriarcal, como também fazendo com que novas vozes ressurjam. Mas aí, que novas vozes são essas? Lembra do povo LGBT, da galera LGBT, que mais? Bom, galera, essas siglas, antes de tudo, que mostram a diversidade sexual, inclusive de homossexuais, bissexuais, inclusive de pessoas transexuais, que antes eram invisibilizadas e hoje têm direitos, você vai ter essas discussões podendo ir dando voz a esse público. E aí as vozes a esse público constroem uma nova sociedade, principalmente dá à tona uma nova sociedade, traz à tona principalmente a não legitimação de violência. Peraí, mas que não legitimação de violência é essa? Deixa eu entrar numa abordagem muito interessante. Ano passado foi que ano? 2019. Estamos em 2020. Ano passado, duas leis foram muito importantes que são resultado dessas discussões de gênero e sexualidade. Duas leis no Brasil, sim. Uma é a lei da criminalização da homofobia, que eu acho que você deve ter acompanhado, teve toda uma repercussão aí, que foi inclusive inserido aí na nossa legislação, inclusive no crime de racismo. Além da criminalização da homofobia, você teve ano passado, em 2019, também sendo instituído o crime de feminicídio. Mas peraí, não já tinha a Lei Maria da Penha? Opa, feminicídio, antes de tudo, é um crime que avança, no caso o homem, já é uma lei que antes de tudo ela mostra a ação de assassinato. Ela já é uma lei que pune pelo assassinato da mulher. Enquanto a Lei Maria da Penha é uma lei protetiva, feminicídio já é um crime, já criminaliza, e antes de tudo penaliza o sujeito pelo crime praticado contra a mulher. Beleza? Então, ou seja, você tem em 2019 duas leis como resultado dessas discussões de gênero e sexualidade. Peraí, o Enem pode cobrar isso? Não só pode, como muito provavelmente ele vai cobrar. Não sei se nessa próxima prova ou na outra, mas quando a gente vai falar antes de tudo do gênero e sexualidade, você percebe que a nossa sociedade ela não está estagnada, ela não está fechada. As leis podem mudar, as configurações sociais podem mudar e você tem aí essas discussões, essas desconstruções possibilitando uma nova sociedade. Beleza? Galera, espero que isso possa ter ficado claro para vocês, né? Principalmente quando a gente for falar de sexo, órgão genital, questão de característica biológica. Quando a gente vai falar de sexualidade, impressões, manifestações e sensações. Gênero é um construto social de identidade que todo sujeito pode ter e tem a liberdade de ter. Beleza? Essas três frases que eu estou falando para vocês tiveram primeiras discussões lá no século XIX, por meio de Freud, na psicanálise, e aí você vai ter, principalmente agora, no século XX, essas novas discussões. Você vai ter pesquisadores como Judith Butler, Margaret Mead, né, trazendo novos palcos para esse tema e principalmente
dando novas visões desse tema dentro da nossa sociedade, dentro da nossa juventude. Galera, ajudei vocês. Espero que esse vídeo possa ter contribuído para o seu conhecimento e principalmente o Enem pode cobrar? Pode, inclusive com base no que eu estou falando que eu ouvi ano passado, tá certo? Da mudança das nossas leis, inclusive com base nas novas manifestações, inclusive dos movimentos sociais e principalmente entendendo que há uma violência histórica por conta da não compreensão do papel de um e de outro, tá certo? Galera, dê o seu like, faça seu comentário e até o próximo vídeo.